Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Eu tô bom e eu tô aqui só pra contar rapidinho pra vocês o que vai rolar hoje, hein? Nesse episódio, a gente tem uma entrevista super especial com a Marina, que ela é, cara, manja demais de projetos, marketing, mas o papo de hoje principal é sobre dados. A gente vai falar sobre interpretação, organização, clareza de dados e como que você organiza, monta, desenha ali a estratégia para apresentar os seus dados, desde que bem organizados, de forma eficiente, com uma comunicação direta para o seu público. Cara, ela tem um caminhão de dicas, de insights super importantes. Fica aí e escuta esse bate-papo que tá sensacional. Bora lá! Conta pra gente, como é que você se interessou, de onde veio a curiosidade por esse mundo de dados e interpretação e organização Ó, de vou ser muito dados? sincera, sabe de onde surgiu? Desses cursinhos que o pessoal vende no Instagram, sabe? Olha, Arrasta pra cima. esses aí do arrasta pra cima. Ah, o do arrasta pra Começou cima? por aí com um cursinho de Power BI. Eu sempre gostei de número, porque já tava no sangue esse negócio de gostar de número, gostar de interpretar. Excel já era vida pra mim. A hora que eu vi Power BI, eu falei, acho que esse negócio é tão legal quanto mexer com Excel. E aí eu comecei a desbravar, fui gostando mais, daí entrou a interpretação de dados, visualização, e aí eu não larguei mais. Que maneiro. Eu confesso que eu sei os cursinhos do Instagram, te vê bastante, mas eu nunca vi alguma coisa direcionada à clareza de dados e boa interpretação. Coisa. A gente vê a interpretação de texto, com relação à comunicação em geral, Sim. né? Mas não para dados específicos, eu Tem nunca vi. pouco mesmo, porque quando eu comecei a mexer nisso, né, dentro até das redes sociais, era mais sobre como montar as análises, como montar os dashboards e tal, mas que conteúdo que fale realmente de boas visualizações a gente encontra mais em livro, para ser bem sincera. Né? Uhum. Eu vejo algumas pessoas começando a falar mais do assunto, mas ele ainda está pouco explorado. E acho legal a gente dar um exemplo até para todo mundo que está ouvindo, né? O que a gente quer dizer com clareza de dados e organização de dados? Sim. Eu vou dar um exemplo, deve ser um Uhum. caminhão. É, eu vou dar um que eu vejo todo ano, que todo governo, e aí, para quem está ouvindo, não importa qual partido, governo, etc., é sempre igual a história, que é o índice de desemprego. O índice de desemprego do país, normalmente eu vejo o cara falar, o desemprego caiu, tá em, vou chutar um número aqui, 5% no país. Aí você vai ver, naquela estatística no ano anterior, o cara considerava pessoas até 16 anos, ou considerava pessoas com mais de 60. Daí você tira essa galera, o indicador fica mais Sim. bonito. Então você manipula variáveis do indicador para deixar ele melhor ou pior, conforme te interessa mais. E aí, assim, é uma coisa que você não consegue confiar no indicador por si só, sem ir lá, tem que dar uma pesquisadinha a mais, porque tem interesses por trás, Sim, né? Rafa, e assim, esse é um dos pontos, né? É quando você usa a visualização de dados até para dar uma manipulada na interpretação, mas também tem Uhum, muito uso por falta de conhecimento dos visuais. Então você pega assim uhum. gráficos que você tem que passar muito tempo tentando entender o que ele quer mostrar. Isso é o que eu mais vejo, né? Até, assim que eu estava falando, até no jornal que a gente vê na TV, você vê, eles representam um gráfico, e até você entender qual que é a mensagem que ele quer passar, você tem que ficar buscando. O seu olho vai trabalhando, até o seu cérebro conseguir captar a mensagem do negócio já foi muito tempo. Então, quando a gente fala assim mais de saber fazer visualização de dados, é você contextualizar e fazer a mensagem principal ser passada de uma forma fácil para o público. Ele não tem que Uhum. pensar muito para entender o significado daquilo, né? Bater o olho, a mensagem principal é essa. Se eu quero ver outros detalhes, ok, vamos entrar no mérito. Mas a mensagem principal ela tem que estar escancarada.
E passa uma impressão que a gente nunca entende, né, às vezes, porque é um assunto simples, a mensagem está complicada demais, é pouco didática, Sim, né, e passa um sentimento de que, eu não entendo isso mesmo, eu não consigo entender. sim, sim. Tô imaginando vocês, tô ouvindo vocês falarem aqui, na verdade, e tô vendo duas realidades, né? Uma, você citou aqui da questão da mídia, que você quer chegar em algum lugar, então você usa um gráfico, um dado, para mostrar alguma coisa, porque tem um outro interesse por trás, seja ele político, normalmente é político, né? Mas tem, e aí tem a questão também, tipo, do lado profissional, da empresa, você falou do gráfico Sim. autoexplicativo, né? Aquele que você bate o olho e você identifica onde está o problema, ou qual está o problema, ou que ação você precisa tomar. Então, é um poço que você consegue cavocar muito esse ponto E de tem um dados, né? ponto, assim, muito da realidade que a gente tá vivendo hoje, né? Que ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Todo mundo precisa ver tudo muito rápido, Uhum. principalmente quando a gente fala de negócios, né? Todo mundo tem muita reunião, as coisas precisam ser mais rápidas. E aí, quando você precisa expor algo que você encontrou dentro da sua análise de dados e você demora muito para explicar aquilo te prejudica uma reunião. Então, você saber expor de uma forma que as pessoas interpretam rápido, você acaba ganhando também nessa questão do tempo, né. Eu lembro de uma vez, não sei nem quantos anos faz isso já. Isso aí começa a história de velho, né? Não lembro quanto tempo faz que a gente ouviu as coisas. A gente tava montando uma apresentação para um trabalho na empresa XPTO aí. E aí eu lembro que eu tinha, acho que um gráfico que eu tinha feito que estava muito complexo, a mensagem não estava legal do que eu tinha feito. E eu lembro que essa apresentação ia para um diretor, e o gerente na época me falou assim: apresentação para diretor, você faz como se fosse apresentar para uma criança de 6 anos. Aham. Cores bem claras do que é, pouca coisa, tela limpa, mensagem clara e direta, senão vai gerar confusão. E eu nunca mais esqueci disso, que assim, lógico, é uma brincadeira, né? Não tá ofendendo a inteligência do diretor ou do Sim, gerente aí, mas é uma brincadeira com relação a gente pensar em ser mais claro e mais direto com a mensagem que a gente quer sim. E transmitir. você fez eu lembrar agora de uma frase que gravou muito pra mim, assim, nos primeiros cursos que eu fiz de dados, que é assim: "Apaixone-se pelo problema e não pela ferramenta". Porque o que que acontece? Às vezes você começa a mexer com dados igual o Power BI, e você se apaixona por ele. Aí Uhum. você quer começar a fazer dashboards muito maravilhosos, muito incríveis, encher de filtros e botõezinhos, e você esquece qual que era o problema que você estava querendo solucionar. Então, a sua paixão tem que ser para solucionar aquele problema, entendeu? Senão você enche de firula É. desnecessária. Essa frase me marcou aí, eu adotei ela. Como que é a frase? Se apaixone Apaixone-se pelo pelo problema e problema. não pela ferramenta. Essa é boa. Essa é boa mesmo. Essa é muito real. Eu lembro de ver numa outra linha, né? Eu trabalhei um tempo como é, Key User, Power User, não sei, cada empresa chama de um jeito diferente, de SAP. Sim, E a gente recebia muita requisição dos times de business para montar relatório. Não tinha o Power BI ainda, isso, de novo, né? História de velho. E aí era sempre assim, a gente apresentava um relatório feito lá, customizado pelo time de programação de SAP, e sempre tinha um pitaco para deixar, faz um gráfico de um semáforo aqui no cantinho, coloca mais uma opção aqui para abrir o dashboard, fazer um breakdown, não sei o quê. Nunca era... É sempre cheio de firula, nunca era sim. voltado ao problema em si, como Você você acaba falou. esquecendo até. O que que eu estava tentando solucionar aqui? Opa, acho que eu só estou enchendo de coisa que não precisa. Ficou tão bonito, deixa assim agora, não precisa mais Sim, resolver o problema. exato. Eu acho esse assunto ele é muito já é relevante há algum tempo, mas ele parece que vem numa crescente agora. Ainda mais organização de dados, porque a gente vive num mundo que é mergulhado em dados, né? Sim, Dados. Eu vi em algum lugar aí uma frase que dados são o novo petróleo. Tem muita empresa, muito business, né, como rede social, que vive de marketing e venda de dados. Você clica no botãozinho lá que você concordar em compartilhar os seus dados, né? Isso vai para outro lugar. E se torna até difícil, não tendo as ferramentas certas, os dispositivos certos, de você filtrar e organizar como você quer que seus dados se comportem para serem eficientes para você. sim. A gente tem hoje no mercado ferramentas que ajudam a fazer isso, Marina, que você conhece, já tem usado, que dá para dar de Tem dica aí. sim. Na verdade, quando a gente fala de dados, a gente tem diversos personagens aí, né? Tem diversos Uhum. especialistas que se envolvem com os dados. Então,
E aí que a gente tem que saber definir muito bem o que cada um faz, né? Tem desde ali da pessoa que vai estruturar a forma de aquisição dos dados, que vai ser um especialista nessa área, fazer uma arquitetura de dados, uma engenharia de dados. Tem o analista, que ele vai olhar mais para o lado de dados mesmo, de fazer uma sanitização daquilo, usar as métricas, usar a estatística. E tem também o lado do profissional do negócio. Hoje, o que a gente vê é que a forma de analisar dados ela se popularizou muito, né? Porque até um tempo atrás, só quem era um especialista em programação, alguém que era da área de banco de dados, que conseguia mexer com essas ferramentas. Só que daí, a Microsoft, enfim, outras empresas foram trazendo ferramentas mais populares que a gente consegue mexer facilmente sem ter uma especialização. Um exemplo que a gente deu é o Power BI, o Power Query. São ferramentas que hoje uma pessoa com conhecimento básico, ela consegue utilizar porque ela é mais intuitiva. Então, eu digo assim, para quem não é um especialista da área, o melhor caminho para mim hoje é começar pelo Power Query. Porque o Power Query ele é extremamente intuitivo e a gente já consegue fazer grandes análises, tanto linkando ele no Excel, porque ele funciona muito bem para o Excel, quanto linkando ele diretamente no Power BI, né, para poder produzir os dashboards depois. Eu acho que ele é um caminho que já te dá uma boa visão de tudo que você pode explorar com dados. E se você não é uma pessoa que vai se aprofundar e virar um especialista em análise de dados, ele muitas vezes já é o suficiente para o que você precisa, né? Ele já vai fornecer aquilo que você precisa. E essas duas ferramentas, o Power Query e o Power BI, são ferramentas que você precisa de um conhecimento mais aprofundado para começar a usar, ou você acha tutoriais fáceis e sai usando? Tutoriais fáceis e um curso para você começar a usar é um curso rápido, vamos dizer, em 7 dias, 10 dias, você estudando, se aplicando nessas ferramentas, você já consegue fazer algumas análises simples. Não é algo que você vai passar ali 1 ano estudando para conseguir mexer, né? Então, é muito mais simples. Através de tutorial, de vídeo, não tem muita dificuldade de utilizar. É claro, é bom você ter um conhecimento básico, pelo menos de estatística, né? Para você montar o negócio ali. Quem já mexe com o Excel, por exemplo, tem menos dificuldade na hora que passa por uma ferramenta dessa. Quem mexe com SQL também, porque vai ter algumas ferramentinhas que você vai usar que ela vai fazer a mesma função da SQL, você só não está enxergando a linguagem de programação, porque ela é mais intuitiva, mas a função é a mesma. Então, quem já mexia com isso antes, fica mais fácil. Mas até quem é iniciante, hoje em dia, já consegue aprender em pouco tempo. Eu me lembro, Samuca, você deve lembrar também dos bancos de dados SQL em Axis que a gente mexia bastante, né? Usava muito Axis. Isso é uma lenda, né? E realmente sumiu, né? Porque acabou substituindo. Mas, cara, dava muito trabalho. Você tinha várias bases, tinha que ir conectando tudo. Né? Realmente era bem complexo. Né? Sabe que eu tenho uma história do tempo de estágio. Que eu tava... Sabe onde eu fiz estágio, né? Eu tava no laboratório nosso de medição da fábrica. E o banco de dados, se eu não me engano, era em Axis. O banco de dados do laboratório central lá, nosso de medição. E toda peça que a fábrica media, Marina, passava por lá. Media as características, se era protótipo, se era série, tudo. E eu conseguia pagar esse banco de dados uma vez, inteiro. Estagiário, eu sumi né? com, acho, sei lá, 1 mês de análise. Bem história de estagiário. Aí eu sei que eu olhei aquilo, eu começava a Ctrl Z, tentava voltar, e não voltava, e fechava o arquivo, abria de novo, perdi o banco de dados. Aí eu quase infartei por alguns minutos. Aí, por sorte, eu lembrava que o pessoal de TI tinha nossos bancos de dados até, sei lá, umas 2 semanas antes. Eles gravavam, assim, backup live, praticamente, da fábrica. Aí eu liguei pra TI, pro Helpdesk. Falei, cara, pelo amor de Deus, eu acabei de pagar o banco de dados do laboratório central inteiro, tava em Access. Acha o backup pra mim. Aí passou meia hora, o cara achou o banco de dados e eu sobrevivi. Por isso que você continuou no estágio, né? Foi efetivado depois, Rafa? Pois é. Eu fui, mas com essa informação um pouco omitida da história, né? Não tá no Omitida. currículo. Perdemos 2 semanas de informação, mas tudo bem. Nossa. Cara, eu quase infartei esse dia.
Hoje eu acho que Porque eu nunca esqueci do até... Axis. Então, quem mexia com Axis tira de letra esses programas, tá, gente? Porque assim, eles fazem... Por trás, eles fazem a mesma coisa. A diferença é muito na interface, né? Uhum. Hoje as interfaces são muito amigáveis, então é tudo em botãozinho já explicando o que ele faz. Você não precisa mais saber escrever todos aqueles Cs e todos aqueles joins que a gente fazia em SQL. Hoje o botãozinho é muito mais intuitivo. Legal. Porque tem um post que chamou muito minha atenção, que é um negócio muito maneiro que você faz. Eu não fazia, seu post me fez perceber que eu não fazia aquilo. O quê? Que você coloca um gráfico de linhas e você explica como chamar atenção em um dado específico, numa trend do seu gráfico que você quer dar um destaque. E aí você tem lá aquele monte de linhas coloridas, né? E aí você dá um exemplo, fala, você pode deixar as outras cinza e colocar uma colorida para destacar que essa é a sua linha de atenção no gráfico, para passar a mensagem mais clara. Então, dicas assim, simples, mas que a gente não pensa no dia a dia e que são muito bacanas. E aí, queria deixar aqui o recado para a galera que está ouvindo, seguir você no LinkedIn, vai lá ver os posts da Marina, que são muito show, e tem uns insights muito bacanas com relação à organização e interpretação de dados. Legal, isso mesmo. Marina Carvalho, no LinkedIn. Deixar aqui o contato. Show de bola. Fazer o jabá aqui. A gente fala de dados, a galera tá se empolgando muito em analisar dado e esquece de colocar dentro da realidade do negócio. E aí você pega lá, vê um monte de dado que não significa nada para a empresa. Porque a pessoa não entendeu como é que aquilo impacta no business, sabe? Dá um exemplo pra gente, contextualiza uma história dessa. Fazendo uma análise de dados, ele identifica lá que, por exemplo, todo mês de setembro tem um aumento nas vendas de um... Vamos começar do começo aqui, para ficar mais fácil. Vamos dizer que é uma empresa que vende picolé, tá? E aí o analista de dados identifica que todo mês de setembro aumenta muito a venda de um picolé de determinado sabor. E ele vai falar, né? O que está acontecendo aqui? Aí, se eu não tenho um profissional do negócio que pode me dizer, será que esse sabor é de uma fruta que só dá naquele mês? E a gente só produz o picolé naquele mês? Entendeu? Ele é sazonal por causa disso? Ou a gente só produz aquilo para um evento que acontece naquele mês? Eu tenho... Vamos dizer, no mês de Dia das Crianças eu produzo algo que é especial para o Dia das Crianças. Ou não, ou foi uma produção errada. Fizemos muito e começamos a desovar naquele mês. Então tinha um motivo da própria empresa para desovar. Houve uma promoção e a gente vendeu mais. A gente faz uma promoção recorrente. Então, quando a gente deixa a análise de dados numa visão só do analista de dados sem conhecer o negócio, a gente pode ter interpretações erradas. Tem um site muito divertido que ele faz correlações que não tem a ver de dois assuntos. Não sei se vocês já viram isso. Fale, por favor. Não sei qual. Não, mas já gostei disso. A ideia dele é dizer que, assim, correlação não é causalidade. São coisas diferentes, né? Então, ele pega, por exemplo, dois dados que têm o mesmo crescimento. Isso poderia ser, por exemplo, o aumento de chuvas e teve o mesmo índice de crescimento a quantidade de músicas lançadas no estilo sertanejo, sei lá. Daí ele vai falar, quanto mais chove, mais lançam música sertaneja. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu vi um negócio desse aqui. Cada vez que o Nicolas Cage lança um filme novo, morrem mais pessoas afogadas na praia. Então, eu acho que a forma como ele expõe isso, né? Se você não conhece do negócio, é a mesma comparação. Se a gente não conhece do negócio, você só analisa como se fosse uma correlação, porque você está olhando estatística, você tira conclusões que não tem nada a ver. Porque correlação é uma coisa e causalidade é outra. E é quem conhece do negócio que muitas vezes vai apontar as causalidades. Ou às vezes é o famoso viés de confirmação, né? Você quer confirmar uma informação, mesmo com o dado, às vezes, não diretamente correlacionado com ele, mas você usa ele a gente volta naquilo, dá como uma evidência, dá uma entre aspas. manipulada para afirmar o que você quer, né? Assim como dá para manipular gráfico, também dá para manipular resultado aí de análise de dados. Qual que é o site? Você lembra do site? Importante. Eu acho que aqui no Google aqui, Correlations Not Causation, para ver se eu achava. Mas eu estava te ouvindo aqui falar sobre utilizar os dados, porque realmente a gente tem muito dado. E aí você vê,
óbvio, ouvindo você, eu estava fazendo algumas correlações de casos que eu acompanhei, da pessoa ir lá e mostrar, olha, quanto mais eu aumento isso, melhor eu aumento isso. Cara, isso é óbvio, Sim. tá na cara. E é exatamente por isso que ele acontece, né? Uma coisa alavanca a outra. Só que a pessoa apresenta aquilo como se fosse uma descoberta, né? E achei aí a importância de você ter a competência técnica, o olhar do business, né, da conexão, de talvez conectar, ou, puxa, o porquê, o pra quê. Dizem que ó, o importante não é ter informação, é saber o que fazer com É, ela também, né? E acho que a É. tomada de decisão, acho que é ter dados para você tomar uma decisão. Tá, legal, é um dado. E o que eu faço com ele? Eu preciso modificar alguma coisa para vender mais, para ter uma eficiência melhor no meu processo? Qual decisão eu vou tomar com ela? E aí acho que vem o cuidado também de a gente não banalizar. Digo, você começar a usar dados aleatoriamente para tomar decisões simplistas e você deixar de olhar o todo e você olha só aquele pedacinho e você não se conecta em outros impactos. Então eu gostei muito do que você falou, que realmente é o olhar do business e até, não sei se não uma pessoa só, talvez uma equipe sim. multidisciplinar, né? Você usar aquele dado de forma É. aleatória, senão, eu sou o engenheiro X daquela área e faço. Então a gente precisa aumentar a produção. Cara, mas você, nem sempre, né? Você aumenta a produção, você perde no custo, você perde outra coisa e você ferra o caixa da empresa. Então, E o sensacional, que que sensacional. acontece, né? Como essa questão de dados está muito em alta, muita gente quer trabalhar com dados até para mostrar que ela está indo de acordo com o avanço da tecnologia, para conseguir uma vaga nova, um crescimento na empresa. E aí tem que tomar esse cuidado, né? Vou aprender dados, mas vou aprender direito. A gente vê muita análise feita de forma errada ou negligenciando alguns pontos de negócios que são muito importantes. Não adianta nem a gente ter só o profissional que é puramente dados e nem ter o profissional que é puramente Uhum. negócio. A gente precisa ter Uhum. esses dois entendimentos, essas duas vozes trabalhando junto para conseguir tomar decisões baseadas em dados. Sem essas duas atividades juntas, a decisão ela fica com uma grande probabilidade de ser tomada de forma errada. Eu achei aqui, coloquei no Google, só de sacanagem. Chama Spurious Isso. Correlations, como você falou. Eu não sei que palavra é essa em É português. Como é que é espúrios esse mesmo. termo? Eu tive que procurar no dicionário, É porque eu nunca espúrio? tinha falado essa palavra em português. Eu não conheço essa palavra também. E tem 5 gráficos maravilhosos aqui no site do Data Science. Eu vou deixar o link no post para quem está ouvindo. And here we go. Aí o primeiro gráfico é sobre gastos em ciência e tecnologia espacial. E o gráfico caminha ano a ano, assim, juntinho com o gráfico de suicídios por enforcamento. Se você ver. Tem, tem um, tem um outro aqui que é maravilhoso, que é a taxa de divórcios no estado do Maine anda juntinho com o gráfico de consumo per capita de margarina. É muito isso, você não ter a visão do negócio, entendeu? Eu É muito simplesmente bom. achei 2 dados que É têm uma muito bom. correlação, bora atacar nesses dados, eu esqueci o que ele importa para o negócio, se tem alguma coisa a ver ou não. Sensacional. Sensacional. Cara, eu vou fuçar assim, mas o que tem a ver a distância de Netuno com o Sol com a poluição do ar em Washington É isso DC? aí. Não, mas olha como esses exemplos são interessantes, como você pode pegar dados aleatórios, fazer correlação, e legal, ainda são dados, ainda são análises de dados, não deixa de ser. Mas o cara encontrou uma correlação. Para que isso vai servir? Para nada. O que você vai fazer com uma questão da distância? Acho que esse é o negócio que você trouxe, Marina. Faz muito sentido. Realmente você use dados adequados que vão impactar Sim, no seu e negócio. aqui, gente, o Ponto. site ele É. traz umas coisas super absurdas, mas se a gente parar para olhar no dia a dia da gente, nas apresentações que a gente assiste no dia a dia, tem muita coisa assim, tá? Tem muita coisa Tem. assim. É. Linkar um aumento de venda com algo que não tinha nada a ver, linkar um problema de qualidade, um problema de produção com uma coisa que, olha, não tem absolutamente nada a ver, porque faltou o tato de entender como é que o negócio funciona. Total, total. E sobrou vontade de vincular os dados que não Exato. tem nenhuma Sobrou correlação entre vontade de ser um eles. analista de dados e faltou vontade de entender de negócio. É.
Aproveitando o gancho do que você comentou da analista de dados e a pessoa do business, essa correlação entre os dois para fazer uma boa interpretação do que a gente está olhando. Eu tenho uma impressão, e aí estou falando sem estudo de caso nenhum aqui, que tem um monte de funções novas, trabalhos novos nascendo correlacionados a dados. Aí eu fazendo uma Spears Correlation aqui. Nos últimos anos. E o que me chamou a atenção para isso é porque eu vi, no ano passado, eu acho que foi, uma vaga no LinkedIn para taxonomista de dados. Eu tive que pesquisar o que era um taxonomista de dados. E o que é? É uma pessoa que só trabalha com organização e agrupamento de dados nos clusters para modelos de IA, que usa o LLM, né, os Large Language Models. O cara faz organização nos clusters diferentes de dados e faz o arquivamento disso tudo para os estudos de machine learning e para IA. Eu falei, caraca, eu tô ficando muito para trás mesmo. Eu não sabia nem o que era essa função. Mas, assim, tem muito, eu visto no LinkedIn, muito o aumento de vagas para analista de dados, para funções voltadas à análise de dados. Eu tenho visto também, assim, muita vaga para analista de dados em diversas áreas que antes a gente não via. Então, por exemplo, dentro do departamento de logística da empresa, estão contratando alguém que analisa dados. Dentro da controladoria, alguém que analisa dados. Tá se transformando, assim, todo o departamento ter alguém que analisa os dados desse departamento. Tem muitas empresas já caminhando para esse lado, né? Ter alguém que vai consolidar os dados, vai analisar, vai montar os dashes daquela área. E Marina, pergunta, você que domina e está nesse processo, o que faz mais sentido? Eu deveria ter analista de dados por departamento que conhecem daquele processo, ou eu deveria ter, por exemplo, uma área central? Ou a gente não tem uma definição sobre isso? Onde estamos nesse mundo? Contrato eu para minha área um novo analista de dados para olhar, ou deveria montar uma área de análise de dados que vai centralizar tudo e vai analisar para a empresa inteira para facilitar uma correlação ou para não ter uma correlação idiota? Minha visão é assim, né? Se você tem uma área central de dados, você tem que tomar esse cuidado de envolver os departamentos para fazer essa parte de negócios, né, do entendimento de negócio. Você não vai deixar a área de dados trabalhando sozinha, porque pode acontecer essas correlações estranhas. E quando você tem dentro da própria área, né, vai muito da estrutura da empresa, né? Vai muito da estrutura da empresa. Se a empresa vai querer estruturar realmente um departamento de dados, talvez ela consiga especializar mais as pessoas de dados, elas vão trabalhar dedicadas a isso, mas ela vai ter que ter esse cuidado do envolvimento em cada área. E quando a gente tem uma pessoa na área, talvez ela, aquilo que a gente fala, ela não vai ser ótima em tudo, né? Talvez ela seja boa em dados e boa no negócio, ela vai equilibrar ali. Aí vai muito da estratégia que a empresa vai levar. Interessante. Eu tô ouvindo você, não faço a mínima ideia do que fazer, mas ótimo. Não, mas é legal. Fazendo uma consultoria para contratar. Quase isso. Tô quase isso. Eu vou até, inclusive, ver seu LinkedIn aqui. Não, brincadeira. Brincadeira não, é verdade, mas enfim. Mas te dando um exemplo mesmo, né? Na minha área, a minha área é de marketing. E hoje, na minha área, a gente tem uma pessoa dedicada a dados. Porque dentro da estrutura da empresa, eu não consigo contar com uma área que faça essas análises pra gente, que monte essas análises. E a gente tinha muita necessidade. É marketing, né, gente? Estudo de mercado. Então, pra gente fazia muito sentido ter uma pessoa dentro da área. Então, hoje a gente tem alguém que tanto trata os dados, quanto faz a interpretação e as apresentações, os visuais, trabalhando em conjunto com os outros profissionais da área, mas ele é focado nisso. De certa forma, a pessoa que analisa dados, mas entende do negócio, da área de marketing. Tudo bem, para não entender nada de controladoria de cursos, mas o propósito que ela tem, ela realmente traz e faz bastante sentido, né? Talvez se você tivesse uma pessoa central lá numa área X analisando esses dados, ela não teria o mesmo capability para poder tomar a decisão correta. E ela pode né? acabar concorrendo com outras áreas, né? Não vai dar aquela atenção que você precisa a todo momento. Então, quando o dado é muito crucial na sua área, às vezes compensa você ter alguém dedicado. É uma questão de demanda mesmo, né? Se você tem muito demanda desse tipo de serviço interno, você tem que gerar alguém, uma área para suportar. Sabe aquele cara bom de Excel, Samuca, que uma área rouba da outra? Para ajudar? É esse cara. Fazendo uma analogia bem rasa, é esse cara.
E a maneira dos exemplos mais claro, né? A hora que você acaba centralizando, acontece isso. Nossa, você faz dar legal. Cara, faz esse negócio para mim, eu puxo isso aqui para mim. E aí, às vezes, o core que ele tinha sido É. colocado, outras áreas concorrem e você se perde. Então, enfim, faz sentido. Acho que a decisão tem que ser do negócio também, do que ela precisa com esse analista de dados para trazer Sim, resultados, né? Aí a conexão com o marketing ela é muito, assim, muito importante, porque você deve ter um BI aí também, eu imagino, né? Que essa pessoa sim. faz. É, áreas de marketing, área comercial, hoje em dia eu acho muito difícil trabalhar sem tratamento de dados, sem Uhum. interpretação de dados. A gente tem um número muito grande de dados sendo coletado, né, o tempo todo. E se a gente não fizer uso disso, a concorrência faz. Então, essas áreas É, precisam estar muito exato, é. antenadas. Olha, eu tiro o chapéu para a área de marketing. Eu vejo na empresa que eu trabalho algumas análises. Olha, esse produto vende mais na região X, é, no nicho de mercado, num grupo de pessoas. Então, a gente vai investir em uma inovação nesse processo. Não posso dar muitos detalhes, né? Mas faz muito sentido a análise de dados e isso driveia todo o processo de inovação. Estou falando de milhões, né, de investimento no novo, na matéria-prima, no novo processo produtivo, contratação de pessoas, tudo baseado em demanda de mercado, que é o cliente no final do dia, se ele quer comprar ou não. Né? É, os É. dados, eles acabaram com boa parte do eu acho, sabe? Ah, eu acho que vende mais tal coisa. É, eu acho que se a gente pintasse de azul, venderia mais. Então, os dados acabaram muito com isso, né? Era muito achismo. É. Eu vou dizer um negócio que eu acho que eles estão brigando para acabar com Não, isso, tem mas ainda muito. assim a gente tem muito disso e gente que contesta e não, mas não é. Mas, assim, é para É, ajudar, né? Assim, tem um resultado diferente, obviamente, se você segue os dados e faz as coisas orientado, embasado em um estudo sólido, né? com certeza. Marina, a gente colocou um último tópico para falar dos visuais e da interpretação de dados. O que você queria abordar nesse segmento? Gente, Que a gente primeiro, pode falar? primeiro de tudo, não montem nenhuma apresentação ou um visual sem conhecer o teu público. Esse daqui é a Boa. primeira lei de Newton, sabe? Esse aqui é o primeiro mandamento, primeira regra. Boa. Tudo que vai dirigir uma boa apresentação, um bom visual, é o entendimento do contexto que isso daí vai estar. Então, o contexto é o público, é o porquê você vai falar disso, qual é o intuito disso, aonde você quer chegar com isso. Então, conheci meu público em primeiro lugar, conheci o meu contexto, aí eu vou começar a fazer a minha apresentação, aí eu vou começar a construir o visual e não o contrário. Não é primeiro eu faço o gráfico, depois eu penso para quem que eu vou apresentar ele. Então acho que essa regra número 1, todo mundo tem que botar ela na cabeça. E depois vem os desdobramentos, né? Que é como o exemplo que você comentou daquele gráfico onde a gente destaca aquilo que a gente quer mostrar. Então é você tirar tudo que não está agregando informação, tirar ou deixar mais discreto, porque quando a gente olha uma apresentação, uma imagem, um infográfico, um gráfico, o nosso olho ele vai ali, ó, porque está chamando mais atenção. Aquela é a primeira mensagem que seu cérebro vai absorver. Então a ideia é deixar no, no background ali o que não precisa ir de cara no cérebro do público e destacar realmente aquilo que você quer transmitir. Então essa limpeza do visual, essa Uhum. organização faz toda a diferença. Que é aí que você foca aí que você faz o público focar onde você quer. E Uhum. além disso, né, depois que você monta um visual adequado, você escolheu, é uma coisa que a gente nem comentou aqui, né, escolher o tipo de gráfico adequado para o dado que você vai mostrar. Então, assim, o gráfico de barra serve para uma coisa, coluna para outra coisa, linha para outra coisa. A gente precisa entender isso, né? Eu não posso usar um gráfico de linha para mostrar ou não vai ser a mesma coisa que eu mostrar categorias num gráfico de barras. Então você entender
para que cada um serve, qual que é a função deles. Depois que você fez isso, aí é você aprender a contar a historinha. Começo, meio e fim da historinha. Esse ponto é muito bacana. Quer dizer que eu não. Qual que é a sua mensagem pro cara que usa gráfico de pizza pra tudo? E você sabe que tá uma coisa aí de abominar o gráfico de pizza que eu tenho até dó dele. Né? Eu tenho até dó. Não, ele tá sendo massacrado, é verdade. Tem algumas aplicações para ele, eu não sou aquela pessoa que fala, nunca usem. Tem alguma aplicação, mas é bem restrita, é só assim quando eu quero mostrar uma parte do todo. E desde que seja uma ou duas partes, não vou exagerar de partes. Aí ele funciona, ele é visualmente muito fácil de visualizar. Mas esse é um exemplo ótimo, porque as pessoas acham bonito o gráfico de pizza e acabam usando para muita coisa. E ele é péssimo de se entender, porque o cérebro da gente não entende lá o ângulo, né, gente? O ângulo aqui da fatia da pizza, ela é maior ou menor que o outro. Então esse é o clássico exemplo. Quem coloca pizza em tudo, quem coloca pizza com 300 fatias dentro, é aí o exemplo clássico de não saber usar uma visualização correta para os dados. O que você falou é muito importante de como saber, né? Como é que eu sei quando é um gráfico de barra, quando é um gráfico de linha, quando é um gráfico de pizza? Como é que eu começo se eu quero aprender um pouco mais sobre isso? Sim, hoje tem vários materiais. Eu vou ter que fazer o meu jabá de novo, porque eu escrevi um manual disso, tá, gente? Eu vou até mandar para vocês. Eu escrevi um manual. Por favor. Existem livros muito bons, Por favor. né? Existem livros bons, só que os livros são mais demorados, por isso que eu fiz um manual, para ser mais prática. Mas a gente encontra também, se fizer uma pesquisinha aí na internet, alguns manuais, alguns fluxogramas bem interessantes, mostrando que tipo de dado eu vou apresentar. Vou fazer uma comparação, vou mostrar algo ao longo do tempo, e ele já vai te guiando. Se é ao longo do tempo, um gráfico de linha pode ser o mais indicado para você. Se eu vou mostrar uma fatia do todo, eu posso mostrar uma barra empilhada 100%, por aí vai. Então, existe muito material bom hoje disponível na internet e livros bons também, além do meu manual, tá, Rafa? Como é que eu tô ouvindo esse podcast aqui? Como é que eu acho o seu manual? No meu Instagram, @dadoscommarina. Show de bola. Boa. Aí, ó. Até pra fazer minha propaganda. Se você tá ouvindo, já esqueceu, vai lá no post, na descrição, vai estar lá o contato da Marina lá. Vamos deixar lá também postado. Show de bola. Sensacional. Sensacional nada, já tô traumatizado aqui que amanhã eu vou ter que revisar minhas apresentações, que eu tenho um gráfico de pizza exatamente como ela citou aqui, que tem no mínimo umas 10 fatias diferentes. Agora vou ser obrigado a baixar o tutorial, entender qual é o melhor gráfico e alterar isso para segunda-feira. Você pintou uma fatia de cada cor? Pra piorar? Claro. Sim. E chega um ponto que você não consegue mais ver o tamanho dela, aí ele sai um risquinho assim para colocar o número, porque ele é tão irrelevante. Você viu como eu sou bom nisso? Mas olha, gente, o pessoal faz muito isso, tá? Eu vou ter que me entregar também, eu faço tipo uma palhaçada aqui. É normal, gente. Você não tá sozinho não, Samuca. Mas ó, a sua salvação é se a sua apresentação for antes da próxima quarta-feira, então foi antes do episódio ir pro ar. As pessoas não vão poder te cobrar. Se a sua apresentação for depois, as pessoas ouviram o episódio, você tá ferrado. Porque deve falar, porra, cara, isso é lição aprendida. Você viu, sabia como fazer e não arrumou ainda. Isso que é o pior. Você tinha o dado para tomar uma decisão e não usou a informação para tomar a decisão correta, tá vendo? Eu tenho uma apresentação cascuda na quinta-feira que vem. Eu vou ler o manual inteiro e vou revisar minha apresentação. Eu vou passar até minha no vida WhatsApp aqui de vocês para ficar mais prático. Mas você, como especialista de dados, que recado você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo isso daqui? Além do, por favor, não use gráfico de pizza, que me tocou bastante. O que seria importante para as pessoas saberem como, a palavra manipular pode ser chata, né? Mas manipular adequadamente os dados, usar isso de forma inteligente, ou alguém que está pensando em trabalhar com isso porque acha que é bonito, né? Qual o recado que as pessoas precisam ter quando pensam em dados? Que você acha importante? Eu acho que o primeiro é refletir. Eu quero ser puramente um analista de dados, ou eu quero ser um profissional de negócios, porque aí você vai tomar esse caminho, né?
se você vai se especializar realmente só nos dados ou no negócio, ou se eu sou aquela pessoa que quer mesclar os dois. Esse é o primeiro ponto de tudo. E aí, gente, vamos estudar, vamos estudar a parte do visual. Porque eu vejo muito profissional muito bom na análise, muito bom em tirar insights de dados, e que na hora que vai fazer a apresentação, acaba ou transmitindo uma mensagem errada ou não transmitindo aquilo que precisa. E às vezes você tem ali uma pessoa com potencial gigantesco e na hora dela mostrar esse potencial ela não consegue, por detalhes que ela podia ter colocado naquela apresentação, ela podia ter sido mais simples, ela precisa entender que quem está ouvindo não tem o mesmo conhecimento que ela, então ela tem que transmitir a mensagem no nível que a pessoa precisa ouvir. Acho que tá aí o segredo, sabe? Eu sei fazer, mas eu tenho que saber transmitir também. Isso é treino, tempo, treino, aprender, né? Estudar, como você falou, tem que estudar e se Ser aprimorar, né? crítico, né? Eu faço uma apresentação, eu volto ela inteirinha para olhar se realmente tá bom. E se eu não conhecesse, lendo isso aqui eu vou entender? Né? Tem que fazer esse teste. Uhum. E às vezes até usar alguém de Sim, cobaia também, né? Você falou, É. quando eu digo de cobaia, às vezes é pegar e falar, vem cá, olha isso aqui, que você bate o olho aqui e me fala o que você tá entendendo acho que é a melhor aqui. maneira. E às vezes a pessoa, tô entendendo. Você fala, a senhora assim, eita, sério que ela entendeu isso? Não era isso que eu queria passar. Quando você consegue testar isso, deve ser legal. Então, se eu ouvi você falar, imaginei Porque a isso. gente, às vezes, está tão acostumado com o tema, a gente que fez a análise ali, você estava muito envolvido no tema, tudo fica muito simples. E aí você acha que está transmitindo, mas não tá. Você tem que pegar realmente alguém que está ali do lado, alguém que não está tão por dentro do assunto, e ver se a pessoa entende o que você está querendo dizer. É isso aí. O Samuca, eu tô vendo ele tá refletindo na apresentação dele ali, ó. Não, eu tô pensando no Tá gráfico pensando de no que ele barra aqui. fez. Já tô inventando. Só que agora eu não sei que gráfico colocar no lugar. Vou ter que ver o tutorial, tá Vai. vendo? Se você deixar o de pizza, vai apresentar com um peso na consciência agora. Não, vou ter que eliminar. Eu vou mandar o print pra vocês verem. Fica tranquilo. Só pra gerar um trauma na Marina e ela falar, realmente, precisa de uma consultoria, compensa, sabe? Compensa. Gente, eu já usei muito gráfico de pizza, tá? Já usei muito. Então, isso A gente tá criando um negócio, uma informação aqui, uma mensagem. Não, mas eu tenho, sim, são 2 gráficos de pizza. Um me parece muito simples, que são aquilo que está concluída, atrasada em andamento. Beleza, visualmente me parece fazer sentido. Mas o outro está dividido em todos os pilares que estão ali dentro. Aí a casa cai. Samuca, eu vou falar Então, pra você, tem uma coisa pior. É você pôr um efeito 3D nesse gráfico. Ai, não, ai, ai. Ah. Porque tem não tô gente tão que ruim. gosta de fazer isso. Ainda bota o efeito 3D. Mas é o 3D com a fatia junto ou Nossa, separada? não, a separada é muito maldita, não dá. Às vezes eu tenho um Power BI, estou usando um Power BI, você tem um dashboard. E aquele dashboard ele fica lá liberado com todos os dados, que pode ser que seja o diretor da empresa que entre, ou a pessoa, o operador de máquinas, ou a pessoa que vai acessar. Existe alguma... Eu deveria ter... Olha, essa aba é para você que vai ver isso, essa é para você. Como que eu faço no caso desse que milhares de pessoas podem acessar a informação? Eu adorei essa pergunta, porque eu acho que o pessoal confunde muito também fazer um dashboard e fazer uma apresentação. Porque o intuito é outro, eles são diferentes, tá? Os objetivos dessas coisas são diferentes. O dashboard, ele tem que ser voltado para alguém que precisa consultar aquela informação com uma certa frequência. Então, eu tenho um dashboard de vendas, por exemplo, e quem vai consultá-lo precisa ver diariamente como está o crescimento, semanalmente como está o crescimento. Faz todo sentido eu ter um dashboard montado para isso. E aí, muitas vezes, eu preciso sim ter mais de uma página, uma onde eu vou ter o resumo, porque às vezes o gerente, o diretor, ele só precisa olhar os números do resumo, e numa segunda página ali eu entro nos detalhes. Agora, quando eu vou
fazer uma apresentação para uma reunião, para um workshop, eu não recomendo levar um dashboard. Porque na apresentação, provavelmente você vai ter um tempo curto para fazer a sua parte, e ali você deve levar só o que você precisa transmitir de mensagem. Então, o foco precisa ser nessa mensagem. Se você levar o dashboard completo, as pessoas vão querer começar a entender tudo que está ali. E aí, ninguém nem vai prestar atenção no que está sendo dito. Então, dashboard é para uma coisa, apresentação é para outra. Isso tem que estar bem claro. Posso dar um print na tela do dashboard e colocar na apresentação? Brincadeira. É comum também, você não fez isso, não somos... Ai. Estamos enterrando um caminhão aqui. Aquela página do resumo passa, tá? Mas tirar o print daquela página que tem as tabelas, que você entra no detalhe, que daí não dá nem pra ver no print tudo que tava dentro da tabela, porque você tinha que correr na barrinha. Aí não. E eu tô te ouvindo, óbvio, essa daqui é a parte da piada. O que eu já fiz, e aí a pergunta está correta. Eu tenho uma apresentação e eu coloco os dados. E muitas vezes eu deixo o dash por trás, porque se a pessoa fala, puxa, mas e essa informação? Opa, pera, eu meto um alt tab, falo, deixa eu dar uma olhada nessa informação. E aí eu vou buscar aquele dado, isso eu faço. E isso seria honesto, correto? Sim, porque você vai mostrar o resumo, mas você tem a ferramenta ali, se você precisar explicar alguma coisa, entrar num detalhe, ela tá ali, você consegue consultar. Essa é uma boa ideia. Obrigado. O senão poderia dar vários prints e deixar de slide oculto. Não, eu prefiro a ideia isso. do Dash, tá? Porque na hora de pegar esses slides ocultos e ver qual que você vai mostrar, já vai virar aquela confusão na apresentação. E tem 25 slides ocultos, né? Aí vai ser mais difícil. Que bacana. Cara, o papo foi tomando uma composição muito legal. Porque a gente começou a falar do dado, como faz, como monta, como usar, como não usar. E aplicações práticas. Gente, eu faço isso e trabalho e vejo isso todos os dias acontecendo. Então, acho que quem está ouvindo já sabe várias coisas. Estou voltando ao gráfico de pizza, mas outras coisas que você também não pode fazer ou precisa fazer. Muito legal. E vocês vão começar a reparar agora, viu? Em todos os gráficos, vocês vão ver. Vou começar a reparar, daí começa a achar defeito em tudo que é gráfico. Eu falo assim, gente, eu vejo gráficos ruins o tempo todo, sabe? É isso que acontece com a gente. Vamos providenciar esse meme para postagem do episódio. É muito real isso vai acontecer com vocês. Marina, queria deixar agradecimento aqui, obrigado demais por você ter participado. Foi muito show, esse papo foi muito show mesmo, você vai ter que voltar aqui mais. Nós vamos ter que falar mais sobre isso. Eu sei que você deixou seus contatos aí de novo, mas para quem está ouvindo aqui no finalzinho, como é que te acha? LinkedIn, Instagram, Facebook, X, onde que você tá? Gente, eu que agradeço, adorei o bate-papo. Adoro isso, tá? Então, você falou que vai me convidar mais? Cuidado, hein? Porque eu vou aceitar todos os convites. Adoro falar diversos temas aí, então eu vou aceitar. Mas o pessoal pode me achar no Instagram, @dadoscommarina, e no LinkedIn, Marina Carvalho. Sensacional. Adorei falar com vocês, adorei falar desse tema. Com certeza amanhã eu vou... primeiro gráfico que eu ver, claro que vai ser o meu, para eu revisar primeiro, antes de criticar os outros, né? Mas é muito legal, e como ele fluiu bem, e se você tiver algum outro tema que você fala, puta, isso é muito legal, que pega muito, que eu vejo bastante, sugere aí, a gente faz um próximo, faz uma sequência aí, tipo uma série, e a gente vai ver, quanto mais conversas com a Marina, que muda na Índia, por exemplo, a gente faz alguma correlação. O aquecimento global diminui. Essa é boa. Você vai ver, você vai ligar o jornal amanhã cedo, sabe aquele que você assiste a hora que tá tomando café da manhã? Aí ele vai tacar a estatística dos casos de dengue. Vai ser o primeiro gráfico ruim do seu dia, depois você me conta. É só o primeiro do dia. Eu já cansei dele.